Seja bem-vindo de volta ao canal, aqui é o Dr. Vinícius Valença, médico pós-graduado em Nutrologia pela USP, e hoje, colega médico, vou te ajudar a conduzir qualquer caso clínico no seu consultório, especialmente focado na área de emagrecimento e nutrologia. E essa aqui é uma metodologia que eu já apliquei com mais de 5 mil pacientes e eu refinei ela ao longo de mais de 4 anos para poder montar esse vídeo aqui específico para você aplicar a mesma coisa, copiar e colar e entregar o máximo de resultado para os seus pacientes. Aqui na nossa cidade a gente é o líder em relação a depoimentos de pacientes, os pacientes mais satisfeitos. E eu atribuo isso em grande parte a esse processo que eu vou te ensinar hoje. E a primeira coisa que você faz quando você vai atender os seus primeiros pacientes, ou até se você já é mais experiente e quer refinar o seu método, é quando o paciente chegar na sua clínica, isso aqui parece óbvio, mas ajuda demais ao paciente já ter uma boa percepção de você, é você atender esse paciente na porta. Você levanta, tem muito médico que fica sentado na cadeira e o paciente chega e senta. Aí você levanta, puxa o paciente na porta, que de preferência a sua secretária já trouxe esse paciente, que é a chamada passagem de bastão, e aí você direciona esse paciente para sentar na cadeira do seu consultório. E aí depois disso, eu geralmente faço a primeira fase da anamnese, que é o chamado rapport. O que significa rapport? É você criar uma conexão inicial ali com o paciente, porque muito médico atende o paciente e tá com a cara séria, fechada, o paciente até acha meio estranho assim. Então, você já recebeu o paciente com um sorriso e já criando um rapport é super interessante. Tudo bem, Vinícius, mas de forma específica, o que significa criar rapport? A primeira coisa que eu faço para criar rapport é perguntar de onde o paciente me conheceu. Isso aqui é importante até para você saber qual é a parte do seu marketing que mais está funcionando. Então, o paciente chega na minha sala, eu já sei o nome dele, né, porque minha secretária já me enviou no WhatsApp. Eu falei, e aí, João, seja bem-vindo aqui ao consultório. Deixa eu te perguntar, de onde você me conhece? Ou de onde você me conheceu? Aí o paciente vai falar, doutor, eu vi seu Instagram, já venho acompanhando e tal. E outra coisa importante que eu pergunto é o seguinte, o que te chamou a atenção em relação ao meu conteúdo? O que é que fez você marcar a consulta? Porque isso é um grande indicativo de quais conteúdos você deve continuar fazendo. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma época que eu fiz um vídeo específico sobre set point metabólico e como os pacientes que têm obesidade têm dificuldade de voltar, na verdade, de manter o peso perdido e não ganhar o peso de volta. E esse vídeo me trouxe centenas de pacientes, sem exagero, porque era um vídeo que falava de um conceito novo, que os pacientes não sabiam e que muitas vezes esse conceito justificava o fato daquele paciente não estar conseguindo perder peso. Então, saber de onde o paciente me conheceu, qual o conteúdo específico que trouxe aquele paciente, se você não faz conteúdo, comece a fazer. E uma outra coisa que eu sempre faço também é eu anoto as peculiaridades. Vou deixar um P aqui, eu anoto as peculiaridades que o paciente me fala. Então, se o paciente falar, não, doutor, quem me indicou foi a minha esposa Maria. Aí eu anoto lá, na anamnese do prontuário, boto lá, esposa Maria. E se durante a conversa ele me fala outras situações ou coisas específicas dele ou dela, eu sempre coloco aqui em cima lá da anamnese para sempre lembrar nas próximas consultas. Então, se o paciente fala para mim que ele mora aqui no meu bairro, ou então se ele falar que ele gosta de jogar futebol, ele é do Santa Cruz ou é do Náutico, que são um time de futebol, eu sempre anoto porque é uma forma muito fácil de, nas próximas consultas, eu rapidamente gerar um rapport com aquele paciente. E aí, chegou o torcedor do tal time. Isso é uma das melhores formas de você criar uma conexão boa com o paciente. Então, isso aqui é a primeira parte. Não é obrigatório, mas eu vejo que ajuda muito ao paciente se soltar, porque às vezes ele está até meio nervoso ali na primeira consulta. Depois disso, eu faço uma técnica que eu chamo de 5P. O que é isso? É você abordar os 5 principais pontos que podem fazer o paciente, aqui no meu caso específico da nutrologia e emagrecimento, os principais pontos de hábitos daquele paciente. Então, eu faço assim, começo perguntando pelo sono. Então, João, como é que está o seu sono? Eu geralmente divido em qualidade e quantidade. Quantas horas dorme e qual é a qualidade? Você acorda muito à noite, você acorda descansado, que horas vai dormir, que horas vai acordar. Para eu tentar identificar também o cronótipo daquele paciente, né? Se ele é um paciente mais noturno, mais diurno, e avaliar, porque isso tudo aqui pode estar influenciando na parte de ganho de peso também. É super importante passar para o paciente hábitos de sono, porque não adianta usar o Ozempic, Mounjaro, eu vou te falar aqui como é que faz isso, mas se você não tem um paciente que não dorme bem, ele vai inevitavelmente falhar na parte de emagrecimento. Depois, eu falo sobre exercício. E eu pergunto ao paciente se ele já faz algum exercício, se é sedentário, se faz algum exercício, por exemplo, musculação. Eu tento perguntar exatamente o que aquele paciente faz em relação a pesos. Porque muitos pacientes, eu faço musculação, mas é aquele negócio que ele vai uma vez na semana e nem anota nem os pesos que está pegando, ou então vai uma vez no mês, ou então vai todo dia, mas não progride a carga, que é a mesma coisa que nada. Então eu sempre pergunto do exercício, o tipo de exercício e como é que está o progresso naquele exercício. Eu também pergunto da nutrição, então como é que seria um dia normal daquele paciente, dia de semana e também fim de semana, porque muitas pessoas têm uma dieta ok durante a semana, mas no fim de semana estragam tudo.
é importante você destrinchar as duas coisas, bebida alcoólica, enfim, uso de drogas e várias outras coisas. Outra coisa importante é estresse, porque eu costumo falar assim, que se o paciente está com um nível elevado de estresse, nada que eu fizer vai adiantar, ele sempre vai ganhar o peso de volta. Porque, pensa bem, o paciente está estressado, ele já não vai dormir bem, vai prejudicar o primeiro pilar do sono. Se ele não dorme bem, ele já acorda com o cortisol lá em cima, já acorda com a serotonina lá embaixo, já acorda com a leptina lá embaixo também, que é o hormônio da saciedade, com mais fome. Ele vai querer comer, então vai estragar a parte da nutrição. E também não vai estar disposto para fazer atividade física, então vai atrapalhar o exercício. Então, sempre eu começo avaliando também a parte do estresse e como eu posso resolver isso, porque se eu não fizer isso, o restante também não vai funcionar. E, por fim, medicações e suplementos. Então, o que é que esse paciente está usando de medicações, o que é que ele já usou antes, o que é que ele já tentou, o que é que de suplementação esse paciente faz hoje em dia, com a dose, quem passou para ele, se ele está usando alguma coisa de farmácia clandestina, né? Às vezes homens estão usando, ou até mulheres mesmo, estão usando hormônios de farmácia clandestina. Isso aí é importante você saber quais são esses hormônios, né? Já tive um paciente que chegou aqui no consultório e trouxe o bujãozinho que ele usa na farmácia clandestina, botou aqui, eu falei, pronto, aproveita isso aí, já joga fora, porque isso aí não presta para nada. Então isso aqui é importante você descobrir, até porque se você não tem essa base do paciente, como é que você vai saber avaliar o progresso desse paciente, que é o mais importante no tratamento. E aí depois eu venho para o terceiro ponto, que é histórico, mas não como eu vejo que as pessoas fazem por aí somente, tá? Claro que você vai ter que pegar o histórico médico pessoal, então as doenças que o paciente já teve, se ele usa se ele tem alguma comorbidade, enfim. Claro que tudo isso, a parte médica, você tem que pegar toda. Também você tem que pegar o histórico familiar, principalmente pai, mãe, avô, avó e irmãos. E outra coisa que aqui eu vejo que quase nenhum médico faz, que é o histórico de emagrecimento. Ah, Vinícius, por que você faz isso? Porque muitos médicos que pulam essa parte aqui, às vezes, quando vão passar o tratamento, que é chegar na última fase aqui, passar já o tratamento do paciente, às vezes passa um tratamento que o paciente já fez antes. Então pensa bem, se a pessoa não está conseguindo emagrecer e você faz para ela o tratamento que ela já fez exatamente igual antes, é claro que ela não vai aderir àquele tratamento, ela não vai gostar, não vai ficar feliz. Então é importante você saber, é necessário na minha visão, você saber tudo que a pessoa já tentou para emagrecer antes, porque o que você vai passar para ela deve ser diferente do que ela já tentou, porque senão ela não vai nem ter esperança de que vai funcionar. Então você tem que fazer algo que é totalmente diferente do que ela já tentou, de uma forma diferente, nem que seja a dosagem ou algo do tipo, até para a pessoa ter a esperança de que dessa vez vai dar certo. Então, exemplo, doutor, eu já usei Ozempic e não quero usar Mounjaro, por exemplo, para emagrecer. Eu vou perguntar qual a dose que você usou do Ozempic. Eu só fui até 1 mg. Pronto, dessa vez vamos fazer então, subindo a dose mais do que 1 mg, porque aí o paciente entende que, realmente faz sentido. Eu tentei uma dose, eu vou tentar agora uma coisa diferente, uma outra dose. E esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, que também muitos médicos pulam essa parte, é meta/motivação. Por quê? Veja só, qualquer tipo de mudança é emocional. Então, se você foca somente de forma lógica, olha aqui, use esse injetável, use essa medicação, essa aqui é a dose, Se você não entende a motivação por trás daquele processo de emagrecimento, você não vai saber também persuadir o paciente. Então, vou dar um exemplo aqui. A pessoa que fala para você que, doutor, eu quero perder 10 quilos. Isso é uma coisa lógica e não é emocional. Então, isso aqui é uma meta, beleza, tem que ter a meta lógica. Mas, o que é que está por trás dessa meta? Por que essa pessoa decidiu vir agora? Eu sempre pergunto isso. Por que você decidiu começar o emagrecimento agora e não esperar 2, 3 meses ou esperar 2, 3 anos? Doutor, porque eu já venho tentando há muito tempo. Eu sempre pergunto também, há quanto tempo você vem tentando? Porque até quando a pessoa verbaliza quanto tempo ela vem tentando, ela mesma já olha assim, já pensa assim e fala, nossa, faz tempo mesmo que eu estou tentando isso aqui e não estou tendo resultado. Isso também ajuda a persuadir a pessoa a seguir o processo que você vai passar para ela. Outra coisa que eu sempre pergunto, o que é que te motivou? O que é que tem 10 quilos? Por que esse número específico? Doutor, porque quando eu perdi 10 quilos, eu vou voltar para o meu peso da minha juventude, que eu usava as roupas, que eu estava mais confortável, que eu podia pegar uma praia, que eu podia ter uma autoestima melhor, no caso de mulheres ou de homens também, né? Mas se você sabe a motivação do paciente, além da meta de peso, você vai ter muito mais sucesso no seu tratamento. Na minha opinião, aqui onde os médicos mais falham. Eles não perguntam a motivação, só botam lá, toma aqui esse protocolo, te vira aí, bora perder 10 quilos, tchau. E aí na metade do caminho o paciente desiste, ou até ele segue tudo e desiste quando for para manter e ganhar o peso de volta. Chegamos então ao número 5, que é uma sigla HD. HD quer dizer o quê? Hipóteses diagnósticas. Eu sempre coloco isso na minha anamnese, no meu computador,
Por quê? Porque quando eu ver o paciente, na próxima consulta, eu já vou colocar lá em cima quais são as minhas hipóteses diagnósticas. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Hipótese diagnóstica 1, pode ser obesidade, grau 2. Pode ser também síndrome metabólica. Aí pode ser hipovitaminose D. Então eu vou elencar aqui toda a lista de problemas e hipóteses diagnósticas que eu tenho daquele paciente, porque é isso que vai me ajudar a guiar o próximo passo, que é a conduta. Se você não sabe, ou se você não lista os problemas e diagnósticos daquele paciente, na hora do tratamento você pode ficar perdido. E aí, na minha conduta, geralmente eu faço uma ação para cada pilar, para ser bem mais fácil e específico. Então, por exemplo, eu literalmente entrego para o paciente uma folha com esse resumo, porque eu sei que ele vai esquecer 90% do que eu falar na consulta. Se você acha que o seu paciente vai lembrar de tudo que você falou na consulta, eu garanto a você que não. Você está redondamente enganado. O paciente lembra de 10%, 15% talvez, do que a gente falou na consulta. Então, eu sempre passo uma ação para o sono. Não passo 10 ações, porque eu sei que a pessoa não vai seguir. Passo uma ação. Eu passo uma ação para exercício. Ah, quanto exercício você consegue fazer agora? Ou então, já está fazendo tanto, como é que faz para aumentar? A gente pensa em uma estratégia para o paciente aumentar aos poucos. Algo de dieta. Geralmente eu tenho uma equipe nutricional aqui na clínica que faz essa parte para mim. Parte da dieta do paciente especificamente para ele. A parte de suplementação e medicações. Para aqui que eu vou passar, por exemplo, Mounjaro, terapias injetáveis, medicações para emagrecimento específicas, que não são no análogo de GLP-1, por exemplo, bupropiona, enfim, o Contrave, vou passar aqui. Suplementações também estão incluídas aqui. Então, creatina, vou passar para aquele paciente, whey, enfim, o que quer que seja, pré-treino. E alguma estratégia para manejo de estresse. Porque muitas vezes o emagrecimento é isso aqui, ó. O paciente chega, ele traz para você a ponta do iceberg. Quero emagrecer! Mas aqui tá cheio de problema e é aqui que você vai conseguir resolver o emagrecimento daquele paciente. É entender o que é que está por trás daquele paciente ter engordado e não está conseguindo emagrecer. Então esse aqui é o processo que eu sigo e recomendo que você siga para você ter o máximo de sucesso com os seus pacientes.